Então estou chegando. Deixa eu avisar o Matheus que estou entrando. Nosso queridíssimo Matheus, convidado de hoje. Tá aí, Mateuzinho! Legal! E aí, Matheus, vamos aguardar que o pessoal vai chegando e em seguidinho eu te chamo para a live, tá? Tá aqui. E aí? Rosângela, Felipe, boa noite. Ops, agora tá. Tô te ouvindo bem. Deixa eu baixar um pouquinho meu volume. Meu volume tá bom aí? Tá um pouco travado, tá? Dá pra me ouvir? Tô te ouvindo bem. Então tá bem. Aline, bem-vinda. Dá uns minutinhos, o pessoal tá chegando. Oi, Ana Carolina. E aí, daqui a pouco eu já boto aqui para gravar também para colocar no YouTube também, né? Uhum. Eu vou ter que olhar essa minha câmera do computador, porque às vezes ela fica um pouco embaçada. Eu tenho que desligar e ligar de novo. Eu não sei se tem como regular. Ela é meio. Quer dizer, não é tão nova, mas é diferente das que eu tinha. Malmic. E aí, Matheusinho, preparado? Tudo tranquilo por aqui, Lu. Preparei um roteiro para mim não me perder, porque o assunto é tão vasto que dá para falar. Oi, Eunice, boa noite. Até porque eu mesmo tenho a maneira, eu tenho muita dificuldade de seguir a fila, né? Então, quando eu vejo aquela uma hora passou e a gente não fez nada, né? Então, vamos lá, deixa eu esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Hoje nós vamos falar de umas coisas muito interessantes. Aí eu trouxe um expert em tema, Matheus, peraí, deixa eu pôr para gravar, já para colocar no YouTube, que ele vai te apresentando enquanto o pessoal está chegando. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Tô olhando pro lado aqui porque eu tô vendo o computador, gente, tá? Vamos lá. Dessa vez deixei o som ligado, que nem outra vez, né? A live Ai, com a Marisa. é. Aí quando eu olhar pro lado é porque eu tô olhando pro YouTube, tá, gente? Oi, Rodrigo. Bem-vindo. Tem o meu café, né? Lá. Entrando aqui, para lá. Estamos ao vivo também no YouTube. Biel, oi, bem-vindo. Então, Matheus, meu querido amado, se apresenta para nós, Matheus. Diz quem tu é para o pessoal saber por que eu trouxe o Matheus para conversar com a gente sobre epigenética. Boa noite, Aí, gente. Tudo bem? Nossa, tá todo mundo entrando aqui. Deixa eu fechar aqui. Boa noite, então, gente. Tudo bem? Meu nome é Matheus. Eu fui convidado pela Lu nesse ciclo de lives que ela está fazendo agora para o Farol, falando sobre padrões e crenças. E daí ela me convidou para falar justamente sobre a epigenética, né? A biologia da crença, que é um assunto que tem muito a ver, né, com a crença, com o que a gente acredita, que impacta diretamente e vai para essa parte mais científica. Eu sou bacharel em biotecnologia, estou terminando o mestrado em biotecnologia e biologia molecular, e a genética, ela é uma parte muito grande da minha vida acadêmica. Então, a Lu achou que seria muito bom eu vir aqui e pincelar alguns assuntos.
É isso, gente. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho. Nós temos, né, no Farol pessoas muito especiais, o Matheus é uma delas. Assim, então, fazer um apanhado do que foi falado bem rapidamente, né, nas lives anteriores, onde nós começamos abordando o tema crenças e padrões. Então, dentre as coisas que eu falo muito, é que quando a gente altera uma crença, automaticamente altera-se o padrão que mantém, que aquela crença mantinha, mas essas mudanças vão além do padrão e do comportamento. Elas passam a ser mudanças também, muitas vezes, fisiológicas, físicas, né? A aparência da pessoa muda. A patologia que existia simplesmente deixa de existir, isso é biologia, né? É fisiológico, né, Matheus? E como é que isso acontece? No primeiro momento, eu entendia, e achei isso bem interessante quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu pensava que quando a gente alterava uma crença, um padrão, um programa, né, que aqui tá lá dentro da gente, que cria a nossa realidade, que a gente fazia essa alteração no DNA. E aí, com a biologia da crença, aqui o livrinho que a gente ama, né, o primeiro livro que eu tenho contato com isso, a biologia da crença, que é do Bruce Lipton, ele explica bem, até a gente recomenda, eu pelo menos recomendo, talvez o Matheus tenha até outras recomendações é, de literatura para a gente, veio essa informação de que não é no DNA. Nossa, mas como é que eu transformo isso no meu corpo, na minha biologia, na minha fisiologia? E isso é transmitido para os meus descendentes, porque essas alterações que a gente faz, né, Matheus, no momento que a gente muda as crenças, ou seja, muda o meu programa, e esse programa passa a ser impresso nas gerações futuras. Se não é pelo DNA, como é que isso acontece? Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa realidade, ou seja, algo que a ciência hoje, e o Matheus está aí como pesquisador, né, para nos explicar, ela já comprova essas transformações, ou seja, eu mudei o meu programa mental, meu programa neurológico, né? A neurociência está aí para mostrar isso. Isso muda tudo, até mesmo as minhas células, né? Então, como que isso acontece? Então, isso não é só uma viagem esotérica, mística, não. Isso é ciência, né? Matheus, explica para a gente um pouco, tu fez um roteirinho aí, entendendo essa questão fantástica, que eu particularmente acho muito sensacional, da biologia, né? Como é que funciona essa questão celular. Então, já peço para te começar a nos dar essas explicações. Eu fiz um roteirinho para mim não me perder, porque é bastante coisa, mas vou tentar resumir para caber no nosso tempo aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem justamente por causa do uso da epigenética atual, dos descobrimentos que a gente faz todo dia em como o DNA é regulado, tem um ponto de disrupção entre a genética atual, que a gente trabalha, e a genética de 30 anos atrás. A genética de 30 anos atrás, ela era extremamente determinista. Se você tivesse um gene específico, você iria sofrer com ele. Sendo um gene bom, ou trazendo uma patologia, ou trazendo uma vantagem. Se você nascesse com aquele gene, se você possuísse no seu código genético a sequência daquele gene, você iria sofrer eternamente, até o final da sua vida. E era uma crença bem ruim de se viver, porque você era uma vítima da hereditariedade. O gene que você conseguiu é o que você tem até o final e você tem que aprender a conviver com isso, né? Mas aí, felizmente, de alguns tempos para cá, de alguns tempos que eu digo de uns 10 a 15 anos atrás, esse panorama de que os genes eles são absolutos no controle da biologia mudaram drasticamente, né? A gente vê que o gene não é tão absoluto assim na regulação da biologia. Existem muitos outros fatores que entram aí no meio. No livro da Biologia da Crença, eu achei extremamente didático isso, porque o escritor, o Bruce, que é um doutor ele é doutor em medicina numa faculdade dos Estados Unidos, e ele fala justamente disso.
a célula ela é análoga ao corpo humano. Não há nenhum tipo de, de função no corpo humano que não tenha na célula. A célula também tem uma função excretora, também tem uma função de proteção de patógenos, a célula é um mini corpo humano. Né? Afinal, a gente é formado de trilhões de células. E muito se acreditava que na célula, o componente principal que controlava tudo, controlava todas as funções bioquímicas, todas as funções fisiológicas da célula, era justamente o núcleo, que guardava todo o DNA. Era o suprassumo da célula, era o centro de controle. E aí, se a gente vai fazer a analogia com o corpo humano, o DNA, o núcleo, é análogo ao cérebro. Né? A gente tem o cérebro que comanda todas as funções do nosso corpo. Só que se você tira um cérebro de uma pessoa, o que acontece? A pessoa morre. Não tem nenhum controle, não tem nada para fazer. Você tira o cérebro, a pessoa morre. Só que com a célula é diferente. Você tira o núcleo, ele fez alguns experimentos, você nucleia aquela célula, retira o núcleo e ela continua sobrevivendo. Ela continua fazendo todas as funções biológicas que ela tem, aquela rede metabólica, ela continua fazendo todas aquelas funções, mesmo sem um núcleo. A gente tem um exemplo muito presente no corpo, que é os glóbulos vermelhos no corpo. Né? As hemácias, elas chegam quando elas vão amadurecer, no último passo para elas amadurecerem, elas sofrem um processo de enucleação. Por isso que as hemácias têm aquele formato achatado, justamente porque elas não têm núcleo e elas continuam funcionando no nosso corpo. Daí, peraí, como que a gente vai dizer que os genes eles têm uma função primária, uma função extremamente importante, se existem células que funcionam sem o núcleo? Então, não é a ciência que está errada, é o que a gente acredita que a ciência esteja falando. E aí houve essa disrupção entre a hegemonia do gene, que a gente tem que sofrer pelo gene, e aí, opa, tem mais alguma coisa aí. E aí começou-se a estudar justamente o que é que regula esse gene, por que é que o gene talvez não seja tão importante assim no futuro de uma pessoa, no fenótipo de uma pessoa, né? Vamos falar um pouquinho do DNA. O DNA, todo mundo sabe o que é o DNA, né? A gente sabe aquela figura icônica daquela escadinha em dupla hélice que sobe. Aquilo é o DNA. Trançadinho. Exatamente. E aí, ali está presente todas as características da sua vida, não só como, por exemplo, a cor de cabelo, a cor dos olhos, altura, mas também, por exemplo, propensões a doenças, propensões a... Hoje se fala em genes com propensões a doenças mentais, a depressão, enfim, é muito mais complexo do que se achava. E eles fazem a casa do gene. Nós, como seres eucariotos, a gente tem uma membrana que envolve todo esse DNA. Ele fica guardado justamente no núcleo da célula, né? E de lá ele serve como um livro de receitas, onde cada enzima pode entrar lá e ver a receita para uma determinada proteína, né? Mas, como a gente viu com o processo de enucleação das células, os genes eles acabam que não controlam a biologia. E uma das primeiras provas, uma das primeiras baques que a ciência teve com isso foi justamente no projeto do genoma humano, né? O projeto do genoma humano, ele foi na década de 2000, acho que 2003, e ele foi um esforço conjunto para se ler o genoma humano. O que é um genoma? O genoma é a totalidade do código genético que tem um organismo, né? Então, teoricamente, quando você sequencia um genoma, o que você faz? Você lê de cabo a rabo. Você lê a extensão toda do seu código genético. Tudo o que compõe você vai ler. O DNA... Vou te interromper. E é nesse estudo, quando isso passou a ser divulgado, até essa decodificação, né, que muitas pessoas passam, às vezes, a tomar atitudes um pouco drásticas, como a gente viu atrizes
famosas de Hollywood, tirando o seio, porque lá no seu código lá tinha tendência a ter um câncer de mama. É em função desse estudo Não. não Teve, teve teria. uma, teve uma influência, porque cada vez mais que se descobriu o código genético, e daí a gente tem mais informações sobre como os genes acabam interferindo e às vezes causando alguns tipos de doenças, mas a coisa que mais teve influência desse estudo em si não foi foi justamente isso, que os genes não controlam a biologia, porque a gente leu o código humano inteiro. E daí a gente tinha uma métrica assim, que para fazer o ser humano, com todas as partes, todas as células, todas as funções fisiológicas, a gente precisaria de pelo menos 120 mil genes. Quando a gente leu o genoma humano, a gente só achou 35 mil genes que podem ler, né, que podem ser transcritos, que podem ser lidos para fazer alguma proteína. E onde é que está esses genes? Onde é que estão esses genes que estão faltando? Onde é que e correspondia para uma parte muito expressiva, né? Cerca de 30%. De todo o genoma você só consegue ler 30%, e aqueles 70%, o que acontece ali? E aí foi que apelidaram o DNA lixo, né? Daí vem a coisa do DNA lixo, é o DNA que não pode ser lido e que originalmente quando saiu a gente não sabia para que servia. Então era uma incógnita na ciência. E era justamente um baque nessa crença de que o gene é absoluto. Porque se o gene fosse absoluto, a gente teria muito mais genes no nosso corpo, lidos, muitos genes com a possibilidade de serem lidos. E a gente não tem. Então, ou seja, tem alguma diferença aí, algum passo entre a leitura de um gene e a efetivação nele no corpo humano, seja para qualquer característica, tem um passo aí que a ciência não estava vendo, né? Foi o começo dessa disrupção entre a genética clássica, que falava que o gene é absoluto, e a genética de hoje em dia, que fala que o gene não é tão absoluto assim. Tão absoluto, tá. Para entender um pouco disso, a gente precisa entender para chegar na parte da epigenética, a gente precisa entender um pouco de como funciona a célula. A célula, ela é como se fosse, imagina um carro. Um carro ele é composto de várias partes, né? Várias partes que se juntam e fazem um carro. A célula é a mesma coisa. Você tem cerca de 50 mil proteínas formando a célula, cada um com a sua função ali dentro. E como é que funciona uma proteína? Uma proteína, ela é como se fosse, ela é formada de aminoácidos, e você pode, como se fosse você pode ver ela de uma forma linear. Isso é uma proteína e cada centímetro representa um aminoácido. Como é que a gente tem tantos tipos de proteínas? Justamente porque a gente varia a composição dos aminoácidos e a gente varia o tamanho da proteína. Pode ser mais curta, pode ser mais longa. E aqui está o que eu considero o segredo da vida. Como a vida acontece. A proteína, justamente porque é formada por essas subunidades, cada subunidade tem uma carga elétrica diferente. E o princípio básico que a gente conhece, negativo, negativo, se repele. Negativo, positivo, se atrai. Se a gente tem uma proteína que tem uma conformação assim, está aqui a proteína, e a gente tem um negativo aqui, qual é a conformação mais estável da proteína? Não vai ser assim, vai ser assim. Quando chega algum tipo de sinal, e o sinal pode ser qualquer coisa, qualquer tipo de elemento, um hormônio, um açúcar, energia pode ser um tipo de sinal, o sinal vai grudar, por exemplo, numa extremidade. Só que o sinal ele tem uma carga oposta, ele tem uma carga extremamente positiva. E daí, mudando a conformação, mudando a carga, aqui agora vai estar positivo. Qual que é a conformação da proteína agora? Não é mais assim, afastado. Como aqui é negativo e aqui virou positivo por causa do sinal que se acoplou aqui, a proteína vai fechar. E esse é o segredo da vida. Esse é o princípio do funcionamento de todo o corpo humano. São proteínas que mudam a conformação de acordo com o que tem no meio. E olha como é importante o sinal. O sinal que faz a proteína mudar a conformação dela. E esse sinal pode ser, como tu diz assim, energia, como tu falaste. Então, daqui a pouco pode ser
o que a pessoa consegue construir numa meditação. Sim, Seria isso um sinal sim. também? O sinal Como pode eu ser uma coisa física como... pensa, ela muda um estado, ele emite um sinal, que essa Sim, proteína vai conhecer, vai, enfim, acoplar, né? Acoplar, não sei se seria essa palavra, e pode mudar a proteína, é isso? isso Mais ou mesmo. menos. Assim, minhas perguntas de leigo, né? De quem Não, por não favor. colocar aqui, tu vê, daqui a pouco a pergunta pode entrar na sequência, tá? Mas aí tu vê o que já dá para responder. O Tiago perguntou assim: eu posso fazer algo para alterar meu DNA mudando algum hábito? A gente vai responder isso no final. Lá no final a gente vai falar justamente que essa é a coisa da epigenética mesmo. Tá, eu estou tentando ler outras perguntas aqui. Vamos ver. O Tiago também perguntou se existem quantos aminoácidos? Aí, Aminoácidos existem vários aminoácidos, são mais se não me engano, mais de 15 aminoácidos. Então, se você vê a variedade das proteínas, se você for variar, tipo, a quantidade de aminoácidos, você tem uma infinidade de combinações de probabilidades, assim como o DNA, que também é um código, os aminoácidos também são um código. tá. E a Silvia colocou assim: proteínas são únicos. Não entendi a pergunta. Não sei se. Não Proteínas entendi. são únicas. As proteínas são únicas, acho que seria, no caso, uma única proteína, ela tem uma função específica. Podem ter mais dessa quantidade dessa proteína, mas aquela única proteína faz uma função muito específica dentro do corpo humano. Elas estão bem determinadas. Olha, essa proteína faz Também. isso, essa proteína faz aquilo. Tá. Não tem múltiplas funções. Múltiplas, dependendo da proteína, mas é muito caso a caso. Uhum. A pergunta dela foi, no caso aqui, pelo que a gente disse, se os códigos são únicos. Sim, sim. Cada código vai representar uma única proteína e é isso. Uhum. E a Eunice botou: como você vê os micróbios existentes no corpo humano? Eles estão nos protegendo constantemente? Qual a quantidade, percentagem, assim, né, existente no corpo? Isso um lado completamente diferente, mas os micro-organismos que a gente tem dentro do corpo humano, e a gente tem bastante na flora intestinal, eles superam em número as nossas células. A gente é mais micro-organismos do que ser humano. E existem muitas pesquisas, né, na formação dessa flora, na presença de micro-organismos, que estão envolvidas em coisas que você nunca pensaria, como, por exemplo, Alzheimer. Existem uma linha de pesquisa que fala que o Alzheimer começa no intestino, justamente pela configuração dos micro-organismos que compõem. A gente tem um sistema nervoso no intestino, né? Já vi algo sobre isso, achei assim muito interessante. É Porque, muito na verdade, interessante, muito interessante. a gente vai, como tu, que é um pesquisador que está envolvido com a ciência, mas a gente que está afastado um pouco disso, é surpreendente. Às vezes tem informações tipo assim, mas como é possível isso? Como é que isso, né? E muitos já se tem falado até, já que falou em intestino, que o intestino é o segundo cérebro. Olha a importância de cuidar Uhum. do sistema digestivo, sistema excretor, né? Dessa parte intestinal, porque muita coisa é determinada ali, né? No nosso estado, né? Muita Tá, mas nós vamos. coisa, foge um pouquinho, mas é muito interessante. O Thiago disse que bugou a mente dele com essa informação. A minha também, Thiago. Paulo. Achei isso aí sensacional. Dá sequência, então, e aí, se tiver mais perguntas, eu vou tentando te Então, posicionar aqui. Falamos, ainda então, da você questão está... Sim, da célula, né? Enfim, tá. da proteína que é o segredo da vida, que é justamente a proteína e a conformação que ela recebe para fazer uma determinada operação dentro do corpo humano. Por exemplo, Tá. o que... Essa proteína é que eu levo adiante na geração, por exemplo, nos descendentes? Ela segue? Não, não. Sim, a gente chega lá também. Porque eu fiquei muito impressionada com isso. Como é que os meus descendentes herdam os meus padrões, e se eu alterei o padrão, mas eu não alterei o DNA, como é que eles herdam? Então,
Mas vai dar sequência para te chegar nessa parte que eu fiquei muito É porque impressionada. é um pouco mais na frente, mas é isso mesmo. São Vai são as seguir. proteínas que passam. Tá. Ah, mas aí a proteína, ela faz essa função muito importante no ser humano. Todo tipo de processo que você tem é por causa de uma proteína. O que é a digestão? A digestão são enzimas, que a enzima é uma proteína que catalisa uma reação, e a enzima faz justamente isso. Ela recebe a comida aqui, ela fecha, pega, rasga, acabou. Isso é a digestão. O que é a contração? A contração são duas proteínas, actina e miosina, que ficam em constante contato, e aí quando tem o sinal, que no caso é um influxo de cálcio, tem a contração. Então o músculo, o movimento motor, são proteínas que se contraem devido a um sinal. O corpo, a vida, é esse movimento que acontece devido às proteínas. Na verdade, a vida é esse movimento de contrair e expandir, né? É justamente isso. É extremamente simples, mas a gente chega numa complexidade no corpo humano incrível. E Verdade. por que isso é importante, esse mecanismo do sinal e da proteína? Porque se a gente tira o sinal, não tem comportamento. A proteína ficaria lá inerte. Se fossem Né? todos compostos de pura proteína, não houvesse nenhum sinal, a gente seria tão duro quanto uma estátua de mármore, porque não existe nenhuma contração, não existe nenhum comportamento das proteínas. Com esse sinal, tu diz assim, que seria, por exemplo, a nossa emoção e pensamento? Por Qualquer isso que coisa pode ser um sinal, qualquer coisa pode ser um sinal. O sinal ele pode ser uma substância. A gente tem os mecanismos fisiológicos, por exemplo, os hormônios, que atuam especificamente em algumas células, e justamente esses sinais pelos hormônios é que desencadeiam os processos fisiológicos no corpo humano, mas pode ser qualquer coisa um sinal. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso, como a célula percebe esse sinal. a colocou a vida é um sinal elétrico. Basicamente é uma reação buscando equilíbrio sempre. Deixa eu ver. Tá. Então, ainda nessa analogia da célula e do corpo humano, se a gente quiser entender realmente onde está o cérebro, a gente tem que achar onde está que a gente recebe esses sinais. Como a gente viu, os sinais eles são a vida, eles são a força motriz que faz com que haja alguma mudança fisiológica. Na célula, a mudança, o que faz essa interpolação é a membrana. A membrana, ela é composta de lipídios. Sabe quando você coloca uma gota de óleo na água e você vê que não se mistura, fica aquela bola? É justamente isso. A membrana ela é composta de um óleo que faz justamente essa proteção entre o exterior, entre o interior, e nela existe cheia, fincado como se isso fosse a membrana da célula. Existem vários tipos de proteínas que estão assim. Existe uma parte interna e existe uma parte interna. Essas proteínas que ficam à amostra na membrana são os receptores da célula. Esses receptores é que são aquelas proteínas. Quando um sinal chega e gruda em um receptor, a proteína que está aqui muda de conformação e avisa a célula. Né? Então, Ela passa a se comportar através desse sinal. a célula passa adiante e vai fazendo toda a cascata toda a cascata bioquímica que tem na célula. Cada célula tem milhões de receptores e cada receptor ele é único para um sinal específico. Se você quer, por exemplo, adrenalina, reação de fuga, você tem a histamina que vai grudar em um único receptor. Um receptor específico, justamente por causa daquela conformação das proteínas, cada proteína é específica para o sinal. Então você tem a histamina gruda no receptor e acontece toda essa reação bioquímica. E daí, o que acontece? Aí é que a gente chega na parte da genética importante. Imagina uma célula com o seu receptor.
chega o sinal se gruda na ponta, a proteína ela muda de conformação e envia um outro sinal para dentro da célula, que continua a cascata de reações bioquímicas. Esse último sinal dentro da célula, ele vai até o aparato bioquímico que está pronto lá, ou seja, é uma série de outras proteínas que fazem o que aquele sinal quer que a gente faça. Mas o que acontece quando não tem esse aparato bioquímico? A gente recebe o sinal, tem o sinal, e o que acontece? O que vai esse sinal? Se você reparar até agora, a gente não mencionou em nenhum lugar o DNA, nesse funcionamento e nesse comportamento. Justamente porque o DNA não tem influência em nada. Ele influencia, não participa ativamente. Ele só participa nessa parte em que a gente não acha o sinal, ele não encontra esse aparato bioquímico, e aí ele faz o quê? Aí ele vai lá no núcleo. E esse sinal, ele vai disparar a leitura de um gene específico para que outros tipos de enzimas leiam esse gene para fazer o aparato bioquímico para ler aquele sinal. E aí, o que é importante dessa história toda? Se a gente ainda estiver comparando a célula com o corpo humano, o que foi importante nessa história? O que foi a força motriz dessa história? Foi o sinal, como o sinal percebe, como a gente não tem movimento sem o sinal, e como a gente percebe o sinal. A palavra é justamente essa, percepção. O que é o que são os receptores da célula? É a forma do receptor, é a forma da célula perceber o ambiente. E eu falo que essas coisas são duas coisas porque elas são distintas, porque o sinal ele é único, mas a percepção ela não é única. A gente tem vários tipos de organismo, cada pessoa é um organismo, e cada percepção sobre uma coisa ela também pode ser única. Boa ou má não tem esse caráter, ele só assim como a gente passa por determinadas experiências e cada um vai ter uma percepção daquela experiência. Tem uma realidade. Exatamente. Minha percepção pode ser diferente da tua. O mesmo acontece lá nos receptores, nas células, ou seja, a forma como houve a percepção do sinal é que vai ter a reação. É isso? Exatamente. E aí, quando a gente chega na parte da epigenômica, da epigenética, a gente vê justamente, como eu já tinha falado anteriormente, o gene não controla a biologia. Então, onde é que está esse controle? Onde é que está esse pente fino que faz com que tudo se ordene? Não está no gene. Se a gente vê o gene puro, a gente já viu, a gente já leu, a gente já sabe, e não está ali no gene. Onde é que está? Então, justamente nessas proteínas que associam junto com o gene. Dentro do gene, dentro da célula, né, dentro do núcleo, está lá todo o gene que compõe a pessoa inteira. Só que o DNA, como a gente já tinha falado, o DNA também pode ser visto de uma forma linear. O DNA, eu acho que tem até uma estimativa de que se você retirar o DNA de uma célula, uma única célula, e esticar ele, você consegue dar a volta ao mundo 2 vezes, justamente pela extensão desse código. E aí, como é que você guarda tanta informação dentro de uma célula? Dentro de um núcleo que ainda é menor do que a célula? Você novela ele, você associa o DNA com proteínas justamente para que você consiga compactar ele. Se o DNA é uma linha de novelo, então as proteínas, elas servem, as histonas no caso, que são essas proteínas de novelamento, elas servem como carretel. E daí você novela o DNA e fica lá. Quando você está ainda comparando a célula com a pessoa, o sinal e a percepção que a célula tem, você também consegue achar isso no ser humano. O sinal é justamente o que a epigenética estuda, é justamente o ambiente. Os estímulos exteriores que você recebe e que você lida com isso de alguma forma, que no caso é o comportamento gerado pelas suas percepções ao sinal. E aí naquela coisa que a gente fala da neurolinguística, da programação da neurolinguística, da física quântica, em função disso. Porque
É o macro que se repete no micro. Representado em micro. Uhum. Tá? O Thiago tinha comentado ali se a histamina é uma proteína que também é uma proteína também nesse exemplo que tinha dado anteriormente, né, dos sinais. Enfim. Sim, a histamina ela pode ser um sinal, justamente ela produz o efeito no corpo humano conectando com o receptor de uma célula. Como tudo, Perfeito. a gente vê até o desenvolvimento da vacina. O desenvolvimento da vacina é o vírus, como o vírus percebe o meio ambiente, por causa dos receptores. Quando você vai fazer uma vacina, você corta um pedaço do receptor que vai mostrar para a gente a cara do vírus. E aí, quando ele fizer a mesma coisa que os sinais, se ligar no receptor de alguma célula, a gente vai saber que é um vírus e vai combater direto. Aqui também, o Thiago também é o Thiago. Estou adorando o Thiago, não. Thiago, estou adorando porque ele está participando muito. Dentro do núcleo da célula só tem DNA e acho que é MA que ele escreveu. RNA, isso. Dentro do núcleo da célula tem o DNA, o RNA só acontece quando o DNA ele tem que passar pelo RNA, porque é a forma que ele tem para mandar a mensagem. O RNA é a mesma coisa que o DNA, só que você muda uma base nitrogenada. Mas ele fica livre pelo citoplasma e ele vai andando até onde precisa andar. Mas no núcleo é só DNA. Só quando precisa transcrever alguma coisa que tem RNA. Ah, tá. Então dá sequência aí que eu tô achando interessante. Quer dizer, se repete no macro, como eu me conduzo e as reações, ou seja, o impacto que o mundo externo gera em mim, é a mesma coisa que eu vou lá para a célula e faço as coisas acontecerem. Então, se eu tiver consciência disso e começar a me trabalhar para ter outros comportamentos, gerar outros sinais diferentes, automaticamente isso internamente vai se reproduzir, ou seja, né, vai também acontecer internamente de mudar os sinais, automaticamente muda a proteína, automaticamente muda tudo. Muda tudo. Um exemplo extremamente presente no cotidiano de todo mundo. Uma crença que a gente tem, que a gente é bombardeado constantemente, ainda mais no mundo que a gente vive, com o estresse. O estresse, em todos os lugares, a gente tem o estresse. A gente tem o estresse no trabalho, a gente precisa continuar, ter uma produção grande no trabalho, na escola. A gente tem todas aquelas imagens que a gente acha que as pessoas fazem da gente. Isso é uma crença, isso é um modo de pensamento. Tenho que fazer 1000 coisas. E a gente pode ficar acabando estressado. O que isso acarreta para a pessoa? Um pensamento, o estresse, ele acaba indo na hipófise. A hipófise ela é responsável justamente, é como se fosse um centro de controle do corpo. O estresse ele vai desencadear o processo de luta e fuga, que é um estímulo que já está no corpo humano, que ele que já vem de outras décadas, outros milênios de desenvolvimento genético. Do instinto. As adrenais eles vão começar a produzir muitos hormônios de luta e fuga. E o que acontece nessa parte de luta e fuga quando a gente entra nesse estado? É o estado de nervosismo, é o estado de tensão. Toda essa parte, o fluxo sanguíneo dessa parte visceral, ele é distribuído para a periferia. Né? A gente está preparando os nossos músculos para lutar, para correr, para fugir. Só que fazendo isso, você também delimita muito outro sistema que está concentrado na parte visceral, que é o sistema imunológico. Então, você acaba fechando completamente a atividade do sistema imunológico enquanto você está sob esse período de estresse, que é muito comum quando você tem aquele período de provas na escola, ou você tem aquele período de avaliação no trabalho. Todo mundo começa a ficar doente, todo mundo começa a ter aquela virose, aquela gripe, justamente por causa disso. O estresse, uma emoção, um pensamento, um padrão, acabou causando uma coisa totalmente biológica, né? Você vê como eles se intercalam e como um é dependente do outro. Uhum. Esqueci, mas tem uma palavra. Retroalimentação. Que um vai levando para o outro e vice-versa.
Exatamente. E aí é que a gente chega na parte finalmente, da epigenética. A epigenética, ela fala, ela estuda justamente essas modificações no DNA, que não são modificações físicas, você não vai alterar a sequência, você tem ACTG e vai continuar ACTG, só que você tem a associação desse DNA com outros tipos de proteínas, como, por exemplo, a histona, que eu acabei de falar, quando você novela o DNA, você está associando o DNA com uma proteína. Só que isso também gera um tipo de modificação para o DNA. Tá, tô entendendo. Ele não muda o código. Não muda o código. É tipo assim, continua aquele código, porém ele tem uma bagagem diferente. Eu posso agregar uma bagagem diferente que ele vai levar junto. Exatamente. E aí, os que vêm depois de mim, no caso. Exatamente. E aí, é justamente, por muito tempo não se estudava, quando se estudava unicamente o código genético, era como se fosse um computador. Você, estudando o computador sem ligar na internet, você sem ligar na luz, não ligando ele na tomada, você consegue saber muito do computador. Só que o quanto é o computador a mais, com a complexidade que aumenta quando você conecta ele na tomada. Olha quantos outros tipos de funções que você tem com o computador ligado. E é como quando chega, existe muito preconceito com essa fala, que é justamente a reprogramação do DNA, que é justamente isso. Não se programa o DNA. Claro que se programa. Num computador, você pode escrever um código e fazer um software totalmente novo. Você alterou alguma coisa do computador? Não. O computador continua o mesmo, só que a forma dele trabalhar é que mudou. E é justamente isso, assim que você faz essa programação do DNA. Você não mexe fisicamente. Quando a gente faz, por exemplo, sabe disso, porque você também trabalha com as mesas psiônicas, né? Quando eu mexo, por exemplo, na mesa que eu tenho, outras fazem isso também, mas eu amo fazer isso na mesa psiônica da rede cristalina. Eu amo fazer isso, aquela parte da desprogramação e reprogramação, né? Então, quando eu falo em reprogramação de DNA, eu, Lu Albuquerque, imaginava que eu estava alterando o código. Agora eu estou entendendo, não é o código. Não é o código do DNA que eu estou alterando, mas realmente eu estou fazendo alterações no DNA, que é mais do que o código. É o código, tá? Digamos, imutável, não sei se essa palavra, mas também a bagagem que ele está carregando. Quando eu faço lá nos programas que eu estou desativando um gene de uma doença, por exemplo, uma patologia, desativando um gene de um câncer, por exemplo, né? E ativando um gene, ou ativando um gene até de uma emoção ou de um padrão, ativando o gene, por exemplo, da autoconfiança, né? Então, na verdade, é isso, eu estou mexendo nessas estruturas agregadas, que seriam as proteínas, enfim, é isso, né? Existe uma analogia muito boa para isso, que é justamente a epigenética. Ela trabalha justamente analisando essas proteínas, que junto com o DNA, ela facilita o acesso ao DNA, ou ela pode impedir o acesso ao DNA, por isso que não é transcrito. É como se o DNA ele fosse um livro de receitas. Tá. O que faz a receita? Não é o DNA, é o cozinheiro. É quem pega o livro de receitas e vê. Imagina que você tem um padrão frente a alguma situação, a um sinal, frente a alguma situação que você recebe, você já tem um padrão específico de atuar. Frente a essa situação específica, eu vou me estressar muito. Eu não vou resolver nada, vou ficar aqui na minha, vou me estressar. Concluindo, vou me estressar. Isso é uma receita específica. Essa emoção, esse pensamento, essa crença, ele vai até o código do DNA e ele vai ler genes que estão em congruência com isso. Como, por exemplo, o que eu falei, vai funcionar a hipófise, vai começar a secretar mais hormônios, né? Desencadeia todo um processo. Desencaminha todo um processo. Só que daí, o núcleo da célula, ele pensa assim: se toda hora, vamos fingir que essa programação é um bolo de chocolate. Toda hora eu vou lá no livro e olho, bolo de chocolate, vou comer um bolo de chocolate. Toda hora eu vou lá no livro, vou comer um bolo de chocolate, bolo de chocolate, bolo de chocolate. Para o DNA,
ele vai ficar assim, para que eu vou fazer o processo que tem o nome de metilação, justamente colocar umas proteínas associadas à parte do DNA, tipo, cobrir ele com um escudo? Para que eu vou metilar um DNA que está sendo continuamente usado? Eu vou metilar outros, vou guardar outros que não estão sendo usados e vou deixar esse disponível. Quando a gente tem uma prole, né, quando a gente tem um filho, a gente passa a nossa carga genética, a gente não passa só justamente esse código linear. Esse código permanece intocado, permanece íntegro, permanece o mesmo. Só que você passa também essas associações de proteínas. Então, você passa esse livro de receitas e daí vai ter lá a criança no seu desenvolvimento e ele vai encontrar o mesmo sinal que os pais encontraram. Um sinal para responder. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os genes que têm a ver com, por exemplo, tem bolo de chocolate e tem bolo de cenoura. Só que o bolo de cenoura, ele não era usado há tanto tempo que ele está lá atrás, no depósito de receitas, no livro, está todo empoeirado, está todo coberto. O que Ele é lá, mais... tá lá, Tá lá, mas não está se exatamente, está associado a outras proteínas que impedem que fazem com que seja muito mais fácil a gente transcrever os genes que têm a ver com a resposta do bolo de chocolate. Porque o bolo de chocolate não tem nada associado a ele, está ali limpinho, vou ali que é muito mais fácil. Quer dizer que isso é irreversível? Não, com certeza não. Não é irreversível. Mas eu acho muito legal isso porque o conceito de hereditariedade, ele assume uma complexidade muito maior, porque você não é fruto só da carga genética, você é fruto das escolhas pessoais de todos os seus antepassados. E não está mais a responsabilidade não é mais dos genes. Eu sou assim porque eu tenho um gene que transcreve isso. Não. A responsabilidade é sua para escolher, de acordo com as suas crenças, que gene você usa. A gente, sempre batendo, escolhe diferente, faça diferente, ou seja, acione aquela parte que está em ti que tu não tem sido usada. Para quê? Para que a tua resposta seja outra e tu transforme a tua realidade. É isso que a gente trabalha faz esse trabalho, né, de reprogramação de crenças, vamos lá buscar o que está acreditando. Porque assim, aquilo que eu acredito me leva a um comportamento. Porque se eu tenho medo de trovão, toda vez que chove e que tem trovão, o que acontece? Todo o meu corpo reage com o medo. Exatamente, o músculo vai se retrair, hormônios vão ser liberados e toda essa resposta ela vai ficar gravada porque você vai acessar aqueles genes. Exato. Eu posso fazer um trabalho para daqui a pouco, não é não temer, mas não ter porque o medo é importante, excessivo. Ou seja, se eu tenho medo de raios, eu não vou pro meio pro meio do nada esperar um raio me atingir, não vou correr riscos. Então, ele tem um limite. Então, ok, então vamos trabalhar para que esse medo não seja desta forma ou nesta intensidade, mas seja, né? Então a pessoa pode fazer memes, enfim, usar o técnico, e daí daqui a pouco consegue lidar melhor com isso. Tem um medo respeitoso, ou seja, aquele medo que não me põe em risco, mas que não me trava, que não causa esse monte de sensações limitadoras né, tensas no meu organismo, já mudei. E aí, isso já passa adiante. Porque às vezes a gente tem, seja medos ou atitudes que a gente não sabe nem de onde vem. Sempre fui assim. Herdei, né? Ok, mas o sempre, em algum momento, não existia. Ele aconteceu uma primeira vez. Seja na tua vida atual, seja nos teus antepassados, alguém em algum momento reagiu desta maneira, fez o registro, e esse registro vem se repetindo. Então, hoje, consciente disso, eu posso trabalhar em cima desse registro para transformar, isso é uma escolha, eu realmente escolho fazer diferente, vou buscar uma forma de fazer diferente, acabou. A reação vai existir, vai estar lá, mas vai ficar latente aquela, é isso, né? Exatamente. Aí aqui, digamos, o pavor que me deixa toda travada quando tem raios e trovões, ele fica latente e é substituído mais automático, assim, normalmente por uma coisa mais, tem um medo respeitoso. Não sei se ele quis entender. Mas é isso, né? É justamente isso. Então isso acontece. A peça-chave, né, em todo esse mecanismo justamente são duas. É o sinal e a percepção. O sinal ele pode ser igual para todo mundo, mas a percepção ela é extremamente diferente.
dependendo do estado de amadurecimento que você tiver até. Porque, por exemplo, um bebê, ele não tem ainda uma evolução cognitiva para você ter uma percepção diferenciada. Então, o que vai importar é o sinal, todo o ambiente que você tem. Justamente, o Bruce, ele fala justamente como o amor ele é interessante no desenvolvimento de uma pessoa correta. Quando você traz paciência, é extremamente difícil você quantificar o amor. Você pode ver algumas reações que acontecem no corpo humano, mas você não consegue quantificar o amor. Mas existem muitas outras tipos de pesquisas em laboratório envolvendo roedores. Roedores são extremamente inteligentes e são um ótimo modelo social, em que roedores que tiveram a presença dos pais, né, dos progenitores, por perto, tendo o mesmo sinal, que teoricamente seria os nutrientes, tendo casa, tendo comida, mas os roedores que tinham por perto os progenitores e faziam essas demonstrações de afeto, que é justamente a dormir aninhado ou a lambedura constante para limpar o filhote, esses roedores tiveram um desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo muito maior dos que não tiveram esse encontro, sabe? É fantástico. E aí, isso muda de acordo com a época. Quando você é um bebê, você não tem a parte da percepção. Você percebe biologicamente, mas ok, isso já está ali na programação. Quando você é adulto, o sinal não importa tanto, porque alguns sinais, eles são universais e você vai receber de qualquer jeito, né? Algumas situações na vida, elas vão acontecer. Mas o sinal é justamente o ambiente que você está, é o trabalho que você está, é o que você escolhe da vida. Você sempre pode mudar, você sempre pode escolher outro caminho. Então, o sinal, ele não é mais tão fixo. Se você vê um sinal que não é próprio para você, se não é apto para você, você sempre pode mudar. O mais importante que fica a cargo de você, quando a gente tem esse desenvolvimento cognitivo, é justamente a percepção. Quando você percebe e trabalha as situações, você lida disso de uma forma muito mais diferente. E essa forma de lidar, ela fica gravada no DNA, justamente pela ativação dos genes específicos, e isso vai ser carregado para seus filhos, os filhos dos seus filhos, até alguém mudar de novo. Até que alguém dá a oportunidade de fazer diferente. Ô, Matheus, daqui a pouquinho já vai o nosso horário aí, estamos quase encerrando. Teria algo mais para acrescentar? Porque, assim, para a gente falar um pouquinho de como isso transforma, como a gente transforma isso na nossa vida prática, né? Ah, tá, muito legal, entendi, mas aí o que eu faço para fazer diferente, né? Pode ser uma coisa, a epigenética ela trata de tudo. Ela é uma escolha, aquelas escolhas óbvias que a gente sabe, tipo, o que é melhor comer, um brócolis orgânico ou um hambúrguer processado? Isso também acontece, essas escolhas de alimentação, de até descanso, elas são muito importantes, elas também desencadeiam essas mudanças que podem levar epigeneticamente. Mas também tem aquelas mudanças que é simples como um pensamento. Para o cérebro ele tem uma plasticidade tão grande que o cérebro, para ele não tem o conceito de passado, presente e futuro. Se, por exemplo, uma pessoa morreu há 10 anos atrás, mas eu estou lembrando que a pessoa morreu nesse momento, para o cérebro é como se você estivesse vivendo esse momento. E ele vai desencadear todos os sinais como se você estivesse vivendo o momento. Então, essas mudanças que você pode fazer na sua rotina, elas podem ser tão pequenas quanto um pensamento, quanto uma forma de pensar. Vamos pensar diferente, vamos fazer diferente. Sabe? Eu participei de um treinamento de neurociência que eu fiquei assim, encantada, apaixonada, né? E é justamente isso, é como é que eu posso, através das reações cerebrais, neurológicas, né? Criar situações para que haja outro tipo de reação, ou seja, para que neurologicamente seja uma outra reação, né? Então, no caso, uma outra energia, uma outra percepção, e isso vai alterar fisiologicamente e vai alterar a minha realidade. Então, a gente trabalha muito isso. Quando a gente faz isso nas mesas psicônicas, faz. Trabalha na mesa, né? Porque a gente tem é uma plataforma, tu conhece bem, uma plataforma que nos permite entrar nesse processo do ser, da pessoa que está indo interagente, da pessoa que nos procurou, e fazer a transformação e mudança. É uma mudança de chave, isso aí não há dúvida, eu já tenho... Tu também deve ter, né, Matheus? É incrível, assim, hoje era... Mas ontem a pessoa era assim, quando ela entrou no consultório. Ela teve uma mesa, não é mais, aquilo não está mais ali.
Outra coisa que eu tenho usado muito, com muito resultado, são os óleos essenciais. Por quê? Porque o óleo essencial, ele tem, por ser a alma da planta, ele tem ali um padrão Vibratório. energética, ressonância, né? Enfim, que quando ele entra dentro de mim, quer dizer, quando eu utilizo, seja por inalação, seja topicamente, ele vai transmitir esse sinal. E aí eu consigo, através desse sinal, mudar um comportamento e aí, ou seja, agir diferente, reativar alguma coisa que estava lá esquecida, por isso que funciona. Porque seja são moléculas, na verdade, que eu estou trazendo, que fazem, que são um sinal, é isso, né? É justamente isso. Se você pensar da parte puramente molecular, o óleo essencial, quando puro, quando não está misturado com nada, quando é justamente a molécula de vida da planta, ele é uma molécula que, como você sabe, vai direto para a hipófise, ele não passa por nenhum processo antes, e na hipófise ele vai desencadear processos de genes que, às vezes, eles estão extremamente novelados. Como, por exemplo, a lavanda vai desencadear talvez genes de sedação que você não usava há muito tempo, justamente porque esse estado de estresse é muito constante, e você ajuda, justamente por causa da propriedade da molécula aromática em si, você vai conseguir tornar aquele gene muito mais disponível, para que seja você vai conseguir alterar o seu padrão. Quando você viver tiver aquele sinal de novo de estresse, o gene que corresponde para uma percepção mais calma, mais tranquila, ele não vai estar tão enovelado, ele não vai estar tão difícil de encontrar no genoma. Ele não vai estar tão inacessível para a proteína que vai ler. Então, é muito mais fácil você acessar aquele estado de tipo de novo. Uhum. É claro que a gente está falando aqui de óleo essencial puro, tá, gente? Nós, eu, o Matheus, a gente utiliza um óleo essencial que é 100% óleo essencial, não tem mistura, porque daí daqui a pouco se eu faço, eu vou fazer uma inalação, uma inspiração de óleo essencial que tem mistura, eu vou estar inspirando a molécula, mas também algumas outras coisas que eu não sei que resultado pode dar, né? Fora quando é essência, né? Porque a essência ela pode ter uma nota olfativa parecida, mas a molécula não é a mesma da extraída da planta. É uma molécula feita quimicamente. Não vai desencadear os medicinais. Exatamente. Ai, tô amando isso. Gente, perguntas. O que vocês estão gostando? Estão gostando? Diga, Elaine, tá hipnotizada com as explicações. Eu também, Elaine, porque, vê, né? Tem que conversar, nós temos que conversar mais com o Matheus, Elaine, porque olha quanta coisa aí que a gente, né, não aproveitou. Muito bom. Gente, alguma pergunta? Alguém quer aproveitar que o Matheusinho está aqui? Daqui a pouco já vai dar sinal ali que a gente tem que encerrar, tem que dar sinal para não perder a live, né? Não dá para perder essas informações todas. Bom, então, em resumo, é possível mudar a nossa realidade a partir da mudança do nosso comportamento ou da nossa crença. Entendendo o quê? Crença é aquilo que eu acredito, e tudo que eu acredito, a crença é autorrealizável, ou seja, se eu acreditei, realiza, cria minha realidade. Se eu mudar a crença, se eu fizer uma alteração lá no meu sistema de crenças, mudar um padrão, eu vou alterar a minha fisiologia, eu posso eliminar não digo, mas eu posso como é que eu digo, tirar o poder, esqueci a palavra, mas uma patologia. A pessoa está lá tem câncer, a pessoa tem, sei lá, ansiedade, e aquilo, através dessa mudança, eu posso intervir dessa maneira e fazer essas alterações cirúrgicas em estados que eu não quero mais para mim. É possível, então? É possível. Uma coisa tão simples quanto um pensamento, uma ação, alguma coisa que parece insignificativo na sua rotina, mas que para o cérebro, para o corpo, pode ser o start de uma coisa que desencadeia, que é muito mais complexo do que você pensa, do que só um pensamento. Verdade. Maria Cecília também, estamos com muita saudade, Maria Cecília, louca por uma aglomeração, já que não dá, a gente se aglomera na internet, é o que dá, né, nesse momento. Está dado os toques. E nesse período, assim, que a gente está enfrentando, né, o Matheus, eu percebo, e hoje eu estava falando com uma colega, Estela, uma amiga muito querida que foi lá, tanto com a Estela quanto com a Margarete, que estiveram no Farol hoje, a gente falou muito nisso, o perigo. Momento delicado que a gente está vivendo, onde há um reforço, digamos assim,
medo e no pânico. E o quanto isso detona com a nossa vida física, né? Não é só com o emocional, fisicamente. Então, o quanto a gente precisa estar buscando outros estímulos, outros sinais, para poder estar acima disso, né? Não entrar nessa energia aí dominante. É muito complicado, ainda mais no período que a gente vive, né, de pandemia, que essa ansiedade ela é geral e ela é justificada, né? A gente está vivendo um período extremamente delicado, mas essa ansiedade ela detona com o corpo, ela acaba com o sistema imunológico, ela faz mudanças no corpo que se a gente estivesse talvez numa linha de pensamento não tirando a importância de tudo que está acontecendo, porque é importante, é presente e a gente tem que saber. Só que, às vezes, na linha de pensamento, interiorizar isso é que é o problema. A gente não pode viver naquele padrão. É aquela coisa que a gente falou ainda há pouco. Bom, existe um vírus aí, ele é perigoso, ele se dissemina facilmente. Ok, isso é o que está. Agora, como eu reajo a ele? Porque se eu entro num pânico, num medo exacerbado, eu detono, já falar sobre isso, com o meu sistema imunológico. Aí é óbvio, se é um vírus que tem uma capacidade de se alastrar e de ser muito letal, inclusive, né, enfim, ele é muito agressivo, se eu entro nisso, eu estou detonando com o meu sistema imunológico, eu fico mais à mercê ainda. Por isso que a pandemia tende a se estender na medida em que o pânico e o medo é disseminado. Correto? Com certeza. Então, acho que o trabalho da gente se cuidar, fisicamente falando, né? Usar máscara, manter distanciamento social, enfim, tudo isso que a gente sabe que é necessário, porque afinal é um vírus. Além disso, eu preciso também cuidar e olhar como é que eu estou lidando e reagindo com as notícias, com isso e tudo mais, porque vai além de tomar o cuidado de distanciamento e máscara, é muito além. Até para colaborar, para quê? Para ajudar a controlar essa pandemia. Então, não sei se eu me fiz entender, né? Tem que buscar trabalhar também esse lado, não entrar no pânico, no medo, assim, agir de uma forma consciente, não irresponsável, porém, sendo responsável comigo, no sentido de não entrar nessa loucura que se vê, né? É a percepção que você tem, o sinal está todo mundo recebendo, mas é a percepção que você tem que alterar para não ficar ainda mais propenso e à mercê da pandemia em si. Porque aí se cuida, mas fisicamente falando, mas de um jeito ou de outro. Se tu não cuidar desse lado, de um jeito ou de outro, tu vai acabar contaminando. Até por quê? Porque tu tá numa faixa vibratória, um sinal emitindo, recebendo um sinal ou uma percepção que te aproxima mais disso ao invés de te afastar. É isso, né? Beleza. Gente, perguntas? Não? Todo mundo bem? Matheus, mais alguma coisa que queira concluir aí, já que já vamos encerrar? Acho que eu falei bastante coisa, Lu. Foi isso mesmo. Foi muito bom, menino, assim, ó, resumiu e de uma forma, acho que o pessoal concorda comigo, de uma forma muito clara, de uma forma muito, para mim, que sou uma pessoa leiga na ciência, na biologia, conheço muito pouco, entendi perfeitamente, adorei. Gente, vou agradecer. Ai, Matheus, Deus te abençoe. Que bom estar próximo de ti, mesmo que pelo... O Thiago é o melhor cientista do Brasil. Aí também, já vou também, estou concordando, tá? Gente, querendo mais informações, está aí, sigam o Matheus, só podem chamar o Matheus, olha o que eu vou perguntar para ti. Chama o Matheus no privado para tirar dúvida, convidem o Matheus para as lives também com vocês, para trazer essas informações maravilhosas. Eu espero que mais pessoas possam acessar depois a nossa live para ter essas informações e, principalmente, para se tornar consciente do que está criando, né? Ninguém precisa adoecer e sofrer fisicamente com uma patologia se nós temos formas de transformar isso. Então, buscar ter consciência de o que eu vivo, eu que estou criando, e se eu estou criando, se eu sou 100% responsável pelo que eu crio, eu posso criar diferente. Ou seja, nada é estático, gente. Nada, nem que a doença autoimune não tem cura. Mentira! O que a gente disse é mentira. Sempre tem um jeito. É uma questão de escolha, de buscar os caminhos corretos para fazer essa transformação. Então, desejo, Matheus, Deus te abençoe, espero que a gente possa conversar.
Claro, claro. Por um tempinho mais adiante, a gente conversar sobre as mesas psiônicas, porque eu sei que também, Portal de Sírios, tu está ali muito forte no trabalho aquele com a... Ai, como é a que fez A Filomena. da Filomena, que é dos círculos sagrados. Vamos conversar sobre isso, porque como eu não fiz, eu quero saber, né? Sei que está maravilhoso, mas aí é bom da gente compartilhar com o pessoal, tá? Muito obrigada, gente. Uma boa noite, obrigada a todos que estão aqui conosco, que estão conosco, que participaram, que enviaram perguntas e que fizeram comentários. E aí, vou pedir um favorzinho, né? Curte lá, siga a gente, eu, Matheus, e estamos aí. Beijo grande, fiquem todos bem. Vamos manter, percepções favoráveis para ter sinais favoráveis para transformar nossa vida para muito mais favorável do que ela já é. Tá bom? Beijo a todos. Um beijo, tchau, tchau.